O deputado Nicolas Ferreira, da tribuna, chamou a atenção para a irrelevância atingida pelo Congresso Nacional devido às suas próprias omissões e covardia. O deputado disse: "Eu confesso que minha vontade de falar aqui é o seguinte: fechem esta casa, fechem o Congresso, fechem a presidência da República, porque basicamente tudo o que fazemos não adianta." O deputado apontou que é insistentemente cobrado para que se limitem os abusos cometidos pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Ele disse: "Se o cara não cumpre a Constituição, nós vamos fazer o quê? Há 2 deputados aqui indiciados por falas em tribuna. Ou seja, o problema não está conosco, o problema está com o ditador e com um segundo homem chamado Rodrigo Pacheco, que deve ser jogador de futebol, deve ser jogador de vôlei, deve ser marqueteiro. Presidente do Congresso não é, porque vê todas as violações e a constitucionalidade sendo rasgada e não faz nada." Nicolas Ferreira lembrou: quem é competente para poder julgar ministro do STF é o Senado. Ele questionou: cadê o Senado? Eu não sou senador, mas cadê os senadores para falarem: opa, vamos colocar aqui o impeachment do Moraes? O deputado expôs: ministro do STF hoje decide sobre tudo. Eles indiciaram sabe quem? Um padre. O padre Eduardo. Colocaram lá: oração do golpe. Ministro do STF não acha que é Deus, não, tem certeza, porque virou fiscalizador de oração. Eu quero lá saber para o que você está orando. Se você está orando para o Bolsonaro morrer, se está orando para o que for. Agora, ministro do STF vai ficar se enfiando em tudo. Nicolas prosseguiu: o ministro Dino agora, além das emendas aqui dos parlamentares, está se enfiando em contrato de cemitério de São Paulo. O que um ministro do STF tem a ver com isso? Caramba! Mas por quê? Porque existe toda uma estrutura que está dando respaldo para isso. O deputado lamentou que haja parlamentares que apoiem a tirania por estar no momento perseguindo seus adversários. Ele lembrou que um deputado do PSOL foi defendido pela direita quando foi alvo de medidas arbitrárias e comparou: o Felipe Martins foi proibido de participar de uma audiência pública aqui. Ora, o que o parlamento vai falar sobre isso? Ou seja, quando a tirania é para o nosso lado, tudo bem, não existe problema, Moraes está com ferro na direita mesmo. Nicolas Ferreira alertou os esquerdistas: o mundo gira e eu não tenho dúvida de que vai chegar a hora em que minha fala aqui vai fazer sentido também para vocês. Não espero que vocês sejam perseguidos como estamos sendo neste momento, porque eu sou contra qualquer tirania. Enquanto isso, vocês ficam aí, golpe, 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 mas não sabem nem me dizer qual é a prova desse tal de golpe que nunca aconteceu. Obrigado, presidente. Senhores, eu confesso que a minha vontade de falar aqui é o seguinte: fecha essa casa, fecha o Congresso, fecha a presidência da República, porque basicamente tudo que a gente faz não adianta. Por quê? Nicolas, os deputados não fazem nada para poder impedir a tirania de Moraes. Fazer o quê, horas? Se o cara não cumpre a Constituição, ele vai fazer o quê? Tem 2 deputados aqui indiciados por falas em tribuna. Ou seja, não é um problema não está com a gente, o problema está com o ditador. E o problema está com o segundo homem, chamado Rodrigo Pacheco, que deve ser jogador de futebol, deve ser jogador de vôlei, deve ser, enfim, marqueteiro, porque presidente do Congresso não é, para poder ver todas as violações à constitucionalidade sendo rasgada e não faz nada. Porque quem é competente para poder julgar ministro do STF é o Senado. Cadê o Senado? Eu não sou senador, mas cadê os senadores para poder ir e falar: opa, vamos colocar aqui o impeachment do Moraes, porque esse cara que fica pregando pacificação, na verdade é um hipócrita do caramba, porque afinal de contas, na época, quando ele estava, praticamente contrário ao PT, vários deputados que vieram aqui, que eram do PT, do PSOL, já atacaram o Moraes, mas ficaram, obviamente, todo mundo aí quietinho. Ministro hoje do STF decide sobre tudo. Eles indiciaram ele, negão, sabe quem?
um padre Eduardo, colocaram lá oração ao golpe. Ministro do STF, ele não acha que ele é Deus, não, ele tem certeza, porque virou fiscalizador de oração. Eu quero lá saber o que você está orando. Você está orando para Bolsonaro morrer, você está orando para o que for. Agora, ministro do STF vai ficar se enfiando em tudo. O Dino agora está se enfiando, além das emendas aqui nossos parlamentares, está se enfiando em contrato de cemitério de São Paulo. O que ministro do STF tem a ver com isso, caramba? Mas por quê? Porque existe toda uma estrutura que está dando respaldo para isso, afinal de contas, está do nosso lado. Eu me recordo, e está aqui nesse plenário, Glauber Braga, quando tomou uma multa milionária, e eu defendi. Ele é de um partido contrário ao meu, discordo de diversas posições dele, mas ainda assim eu defendo a imunidade parlamentar e defendo com que as pessoas não sejam perseguidas somente para um lado. Felipe G. Martins praticamente não foi proibido de participar de uma audiência pública aqui. Horas. O que o parlamento vai falar sobre isso? Ou seja, quando a tirania do nosso lado, tudo bem, não tem problema. Moraes, taca o ferro na direita mesmo. Mas o mundo, aqui ele gira, tá? O mundo ele gira. E eu não tenho dúvidas que uma hora o meu discurso, a minha fala aqui, vai fazer sentido também para vocês. Não espero com que vocês sejam perseguidos como estamos sendo agora nesse momento, porque eu sou contra qualquer tirania. E enquanto isso, vocês ficam aí golpe, e não sabem nem me falar a prova desse tal de golpe que nunca... Sob a presidência de Rodrigo Pacheco, o Senado sofre uma intensa paralisia. Na legislatura anterior, o próprio plenário se reuniu poucas vezes e as comissões praticamente não funcionaram, impulsionadas pela paralisia da Comissão de Constituição e Justiça, que, sob o comando de Davi Alcolumbre, também mal se reuniu. Por ocasião da eleição da presidência para a nova legislatura, os cidadãos se manifestaram e uma petição contra a recondução de Pacheco teve mais de 500 mil de assinaturas. Assim como a maioria dos pedidos da população, esse pedido foi ignorado pelo Senado. Sob a condução de Pacheco, não houve qualquer reação contra a invasão das atribuições do Legislativo pelo Supremo Tribunal Federal, que passou a legislar ou suspender leis que tinham sido elaboradas e aprovadas por aquele poder. O presidente da Casa, que é também o presidente do Congresso, não agiu para proteger as prerrogativas dos parlamentares, que vêm sendo violadas em inquéritos secretos conduzidos nas cortes superiores. Pacheco também é alvo de críticas porque o Senado vem se omitindo em cumprir seu dever constitucional de promover o controle dos atos de ministros das cortes superiores. De forma monocrática, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, impede a análise de todo e qualquer pedido de impeachment ou de projetos de lei e PECs que possam vir a efetivamente limitar os superpoderes autoconcedidos a ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa. No chamado inquérito do fim do mundo e nos inquéritos dele decorrentes, já houve prisões políticas sem que houvesse sequer indiciamento das pessoas presas, imposição de uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar em endereço diferente de onde as pessoas moravam. Quebra de sigilo de parlamentares, inclusive de senadores, quebra de sigilos de pessoas e empresas, inclusive de veículos de imprensa, quebra de sigilos do ajudante de ordens do presidente da República, censura de veículos de imprensa de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais de jornalistas, veículos de imprensa, cidadãos e parlamentares,
buscas e apreensões em empresas, residências de familiares e gabinetes de parlamentares, proibição de contato entre pessoas que muitas vezes nem se conhecem, proibição a parlamentares de concederem entrevistas e de participarem de eventos públicos, intervenções no comando de partido político, prisões em massa sob alegações descabidas, multas estratosféricas que representam evidente confisco de propriedade, entre outras. A tudo isso e a muito mais, o Senado Federal assistiu passivamente. Nem mesmo a morte no cárcere de Clériston Pereira da Cunha, preso político do ministro Alexandre de Moraes, foi capaz de sensibilizar os senadores e tirá-los de sua letargia. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão, mencionada no Twitter Files Brasil, teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a receita de mais de 20 meses do nosso trabalho é retida sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Ferreira, PL, Minas Gerais. Tem a palavra, Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Nesse exato momento nós estamos aqui, está acontecendo um debate a respeito do marco civil da internet e é inacreditável as falas dos ministros. Basicamente, o ministro Alexandre de Moraes agora, ele disse que a gente precisa resolver isso, porque tem vários perfis fakes utilizando a imagem dele para poder falar mal dele mesmo. Ou seja, ele não está preocupado com a internet, não, ele está preocupado em resolver um problema pessoal dele, né? Porque se fosse assim, o tanto de gente que deveria estar na cadeia por falar mal de mim, mentira de mim, não está escrito, poxa. Do Bolsonaro, então, nem se fala. Cheio de problema no Brasil para os ministros tratarem, e eles estão tratando sobre contrato de cemitério de São Paulo, estão tratando sobre símbolos religiosos em questões para repartição pública. Poxa, não tem nada mais para tratar, não. E além de quando decide errado, né? Porque solta líder do PCC. Se eu sou, por exemplo, do PCC, o traficante desse país, eu estou aplaudindo Alexandre, porque basicamente eu posso fazer o que quiser nesse país, que não dá absolutamente nada para mim. Eles são preocupados com o discurso de ódio de internet. Pelo amor de Deus, vamos tomar vergonha na cara. Eu sou formado em Direito, e esse Direito, inclusive estudei o ministro Alexandre de Moraes na minha faculdade, é vergonhoso. Ninguém hoje mais nesse país tem segurança jurídica, pelo contrário. E ai de quem falar que eu estou mentindo aqui nessa casa. Hoje, parlamentares e pessoas comuns, eles têm que torcer para qual juiz vai cair a ação dele. Isso descredibiliza a nossa justiça. Caiu no fulano de tal, agora está tranquilo. Caiu no fulano de tal, não, então realmente vai ser complicado. Não existe mais, capitão Derrite, um conhecimento jurídico no país. Existe um relacionamento jurídico. E não é só isso, não. A harmonia dos poderes voltaram. Você vê que agora, semanalmente, pelo que saiu na mídia, há encontros entre presidente da República, ministro do STF, o diretor-geral da Polícia Federal. Meu amigo, se isso acontece em outro governo, não vou falar de qual, né? Do Bolsonaro, seria interferência na Polícia Federal. O Bolsonaro iria indicar o Ramagem, diretor-geral da Polícia Federal, que é uma competência constitucional do presidente. Foi considerado isso usurpação do poder, e o Alexandre de Moraes, na canetada, derrubou isso.
Agora, qual que é a estratégia deles? Tudo que você for falar, né? Tudo que você for falar se respeita a regulamentar as redes. Por quê? Porque eles sabem que eles tomam um sacode nas redes sociais pra gente, porque se não fosse eles, as pessoas não ouviriam o que eu estou falando, não ouviriam as verdades sobre o golpe que nunca aconteceu, um golpe de que o cara não consegue pegar nenhum táxi, o golpe que tem um padre intercedendo pelo golpe, tá de sacanagem, né? Agora o ministro do STF virou fiscalizador de oração, Raymond. O cara não pode mais orar pro general, não. Imagina isso, eu não posso mais orar mais para as coisas, não. Ou seja, é uma usurpação do poder até sobrenatural, não é nem mais constitucional, mas não. Nós precisamos retornar com cada competência seja estabelecida no escopo que está na Constituição. Nós temos deputados aqui nessa casa que falam em tribuna, estão sendo perseguidos. E aí eu te pergunto, na rede social, há algum deputado de esquerda que já teve o seu perfil derrubado? Não. Já teve algum jornalista de esquerda que teve o seu perfil derrubado, presidente? Não. Ou seja, não é de que vai resolver o problema colocar um CPF para cada perfil. Claro que não, porque no caso da Choquei, tinha um CPF, sabia quem era o dono da Choquei, e ainda assim, mesmo eles tendo levado uma adolescente ao suicídio, eles não foram responsabilizados. Mesmo, por exemplo, um à toa, que nunca aparece aqui igual o Janones, que mentiu dia sim, dia com certeza na eleição, dizendo que o Bolsonaro era canibal. Nunca aconteceu nada também com ele. Todas as mentiras que são imputadas com a direita, não acontece nada. Está claro que há um intuito do Poder Judiciário, principalmente na figura do Alexandre de Moraes, de perseguir, intimidar e calar as pessoas de direita. O problema não sou eu estou no meio do caminho disso. Eu estou aqui falando por milhões de pessoas, porque eu sei que isso acontece, por exemplo, com um pai, com um aluno dentro de sala de aula, igual aconteceu agora em Caldas, Minas Gerais, que o menino dentro de sala de aula não pode me considerar uma personalidade e fazer um trabalho de escola sobre mim, não. Só pode ser de maconheiro, só pode ser de esquerdista, só pode ser quem mostra o... Aí pode, aí tudo pode, mas dentro de sala de aula não pode isso. Se isso é feito dentro de sala de aula, o que não será feito na rede social? É claro e evidente que eles possuem um plano para poder acabar com o espectro político chamado direita nesse país. E retomo aqui e mantenho minha coerência. Nunca irei votar para que um deputado seja cassado pela sua opinião. A minha liberdade inclui a sua liberdade, mas a liberdade de esquerda não inclui a minha. Eu, por exemplo, defendo que qualquer um aqui do deputado, de pessoa, possa chamar Bolsonaro de genocida, eu de fascista, sua liberdade. Agora, eu não posso chamar o Lula de ladrão, porque o meu processo corre lá no STF. Eu não posso falar que isso é considerado uma loucura. Eu não posso falar que eu acredito que a religião cristã, ela gera bons frutos e isso deva ser incrementado na sociedade. Caso contrário, isso é doutrinação. Eu não posso falar que uma criança, eu não acredito que o ambiente para ela deva ser, por exemplo, uma... Mas, quando é uma criança usando farda de policial, isso é fascismo, é ditatorial e não pode. Ou seja, quem que está perseguindo quem aqui nesse país? Qual foi a atitude ditatorial do Bolsonaro, da direita, em 4 anos? Absolutamente nenhuma. Pelo contrário, os exemplos que nós temos aqui na América Latina é somente de supressão da liberdade dos opositores. Nicarágua tem 7 opositores que estão presos. Os 2 opositores da Venezuela, Nicolás Maduro, também estão com processo de inegibilidade. Olha que coincidência. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: não quero chover no molhado. Nicolas, qual que é a solução? Eu confesso, para mim, muitas das vezes isso aqui não passa de um teatro muito mal feito, que custa muito para você, enquanto muita gente está aí, golpe, 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 golpe. Agora, dólar está subindo, bolsa que está despencando, está faltando insulina nos postos de saúde, o Lula está gastando com outro avião, está gastando quase 4 bilhões em viagens internacionais com a Janssen, e você aí, me perdoe a palavra, tá? Otário, fica caindo em narrativa da esquerda, colocando aqui um problema que não existe. Ai, tentativa de não sei o quê, tentativa por tentativa, não aconteceu absolutamente nada, mas o que está acontecendo é,
uma clara ação muito bem coordenada, planejada, para poder tirar a tua liberdade. A tua liberdade, principalmente na internet, que foi a única coisa que possibilitou de você ver algo diferente, a não ser a Globo, a não ser as mídias tradicionais, que inclusive há pouco tempo a esquerda colocava como golpistas, como a Globo era fascista, e agora, como 24 horas fica batendo no Bolsonaro, batem palma para a Globo. Mais uma vez, Rodrigo Pacheco, você é muito culpado por isso também, por não pautar o pedido de impeachment de Moraes. O que falta nesse Brasil é homens e mulheres com coragem. Obrigado, presidente.